E aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo eu vou falar como é a minha preparação do meu dia, quais canais de notícias eu olho, que ativos eu olho, enfim, o que eu faço antes de começar a operar. Então bora lá. Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente está aqui na minha tela. Eu vou primeiro falar o que eu olho, depois eu faço algumas colocações. Eu acho que assim fica mais didático e mais rápido. Eu tenho esse BDM Online e esse Active Trader, certo? Eles dois e no Profit, a aba Notícias, que é do TC Mover, eu deixo eles abertos enquanto eu opero. Então é para me manter informado e tudo mais. E o que eu faço? Hoje, se você reparar, eu parei de operar, eu saio da frente da tela mais ou menos 11 horas. Então amanhã, no caso, eu vou pegar e eu ler tudo que está aqui para baixo. Ou seja, eu vou ver tudo o que aconteceu depois que eu sair da frente da tela. Eu acho isso bem interessante porque eu acabo sabendo a maioria das coisas que acontecem. Normalmente o BDM ele solta bastante notícia, então e é coisa normalmente importante, não fica aquele muita encheção de saco, linguiça, coisa que não precisava. Ele eu acho que é o essencial e é bem completo. Ele é o único pago desse que eu vou mostrar, mas acho que vale a pena, tipo R$29,90 por mês. Normalmente ele tem umas 120 notícias. Eu leio ele e leio esse Active Trader também. Se você não quiser pagar o BDM, você tem esse Active Trader, você tem esse User Research, você tem esse Atitude Pro, você tem esse Politicamente Informado, tem entre outros, mas só que eu tenho aqui são esses. Se você pegar uns dois deles e lendo durante o dia, você vai se manter informado, e se você ler no outro dia, você também já vai ter uma boa noção do que aconteceu. Depois disso, normalmente eu venho aqui pro Investing. Então o que eu faço? Eu gosto normalmente de ler o Investing, eu venho aqui em abas carteiras, tá? Esse aqui é a aba carteira, você vem aqui e aqui você adiciona o que você quiser. Esse aqui fui eu que adicionei cada um, você também arruma aqui a ordem que você quer. Então eu venho aqui e olho. Eu gosto de olhar isso depois de ler aquilo lá, por quê? Porque isso me força a tirar conclusões próprias. Então, se eu venho aqui e olho primeiro como o mundo está reagindo, depois eu olho a notícia, eu vou estar buscando na notícia entender por que o mundo está reagindo desse jeito. Quando eu olho primeiro a notícia, eu primeiro me informo e eu mesmo vou tentando tirar conclusões de como o mundo vai estar reagindo. Então eu treino a saber interpretar a notícia. Então eu gosto de fazer assim porque eu sempre estou me forçando a tirar conclusões. Bom, como será que o mercado está reagindo a tal coisa? Se tem mais de uma notícia importante, para qual será a notícia que o mercado está dando mais relevância? Enfim, depois que eu leio aquilo, eu já sei mais ou menos tudo que aconteceu de importante. Eu venho aqui e olha aqui, eu tenho Bolsa Estados Unidos, Europa, aqui é a Ásia e aqui para baixo emergente, até aqui. Eu olho primeiro como estão as bolsas do mundo, então eu vejo se elas estão mais positivas, mais negativas. A gente vê que hoje está mais negativo. O S&P ele acabou virando hoje para positivo, mas no começo do dia, se eu não me engano, ele estava negativo. Então hoje abriu principalmente com o mercado negativo. E depois eu venho aqui e olho moedas. Aqui para baixo eu tenho moedas emergentes. E aqui eu tenho o índice dólar. Tem muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço, elas olham só o índice dólar. Elas vão aqui e olham, índice dólar 0,24, beleza, o dólar é para baixo. Tem que tomar muito cuidado porque o dólar, eu tenho até aqui a barra de composição DX. Composição DX é isso, 57% dele é euro. Então basicamente a movimentação do DX é quase só euro. E o resto é ien, libra, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço, ou seja, é só moeda forte. E o que acontece? Muitas vezes, em um cenário que está de proteção, ou seja, que o dólar tende a se valorizar, às vezes essas moedas também se valorizam. Por quê? Porque é meio como se fosse uma diversificação em risco em moeda. O pessoal quer se proteger em moeda, ele se protege um pouco em dólar, um pouco em euro, um pouco em ien. Então, muitas vezes um dia que na verdade o real, o dólar ganha força em relação ao real, ou o dólar perder força em relação ao real, ou seja, um dia de busca por proteção, o pessoal tomando dólar e não tomando real, o pessoal às vezes também começa a tomar essas moedas. Então você vai vir aqui e você vai ver que o índice dólar, ele na verdade, ele tá caindo. Só que é um dia de proteção, porque você vai olhar aqui para baixo, é que nem hoje, tá vendo que aqui nos emergentes a maioria das moedas, o dólar tá subindo em relação a elas? Por quê? Porque é um dia de proteção, tá vendo? Bolsas caindo, dias de proteção, fuga de risco. O pessoal está tomando o dólar em relação a moedas emergentes, mas o índice dólar está caindo. Então eu gosto de separar isso. Eu olho índice dólar, só por curiosidade, olho moedas fortes e moedas emergentes. Aqui eu tenho só moedas emergentes porque eu tenho no Ninja Trader, aqui ó, eu tenho Libra, Yen, o franco suíço, Yen. E dólar canadense não está aqui, o canadense não sei por que não está aqui, mas ele fica aqui ó. Enfim, eu gosto de olhar por aqui porque eu tenho tempo real, eu tenho também preço do S&P, do petróleo, do ouro, são coisas que eu acabo operando que eu uso até aqui usando o Superdom.
Enfim, se vocês quiserem depois, inclusive, só põe um comentário aí. Eu ensino a baixar o NinjaTrader. Ele normalmente é pago, mas você faz um esqueminha lá, você consegue pegar grátis. Aí eu ensino vocês como faz, ensino também como configura aqui, configura aquele gráfico lá, configura o DOM. Enfim, é só postar aí se vocês quiserem, eu acabo gravando pra vocês. Então, eu olho isso. Eu leio o Telegram, sei tudo que aconteceu no dia anterior, sei as principais notícias, as falas que saíram, tudo que saiu de importante, venho aqui e olho para confirmar, porque a minha opinião só não basta. Então eu venho aqui para entender como o mercado está reagindo. Eu às vezes também gosto de olhar, que não está aqui nos meus favoritos, mas eu olho os títulos do mercado americano. Bom, aqui, ó, normalmente eu venho nessa página aqui, então eu não lembro onde eu achei ela, eu sei que eu tenho ela salva, então qualquer coisa você pesquisa isso daqui e joga aí. Eu tenho aqui principais títulos dos Estados Unidos. Então, normalmente quando é um dia de proteção, o pessoal acaba tomando títulos. É, teoricamente, o ativo mais seguro do mundo. Então, eu também gosto de olhar eles aqui. Dá pra você pegar eles, pegar os nomes aqui, ó, e jogar também lá onde a gente estava. Que você vai conseguir jogar ele tudo no seu portfólio, tá? Enfim, depois que eu olho isso, aí eu vou me aprofundar nas notícias. Então, por quê? Ali eu sei tudo que saiu de principal. Uma coisa também interessante, eu vou falar depois, mas eu vou falar agora. Eu tenho aqui alguns resumos, que é o Minuto de Touro de Ouro, que é do Pablo Spider. Ele manda todo dia um resumão, mano, de 1 minuto, falando todas as coisas que saiu principal no dia. Também tem o Lattes, que é um panorama, tem o RV Finance. Tem um pessoal que prefere olhar só isso. Eu não acho adequado fazer isso, porque você olhar isso, você vai saber tudo que aconteceu no dia, beleza. Você vai saber as principais coisas, por que o mercado está se movimentando. Mas você não vai saber os detalhes, e muitas vezes os detalhes importam e muito. Inclusive tem aqui um outro resumo, já deixa eu pular para ele primeiro. Você joga a bula do mercado. Todo dia ele lança também um resumão, ó, dia 13, dia 10, dia 9, dia 8... Todo dia, que aqui foi fim de semana, né? Eu não sei porque pulou de 13 para 20. Mas enfim, todo dia ele lança um resumão e você lê, também é bem interessante. Hoje em dia eu não tô lendo tanto ele, mas normalmente eu lia eles todos os dias. Eu não sei porque não tá abrindo, mas enfim, se vocês quiserem. Aqui, ó. Ele abriu, você olha um resumão todo dia. Na segunda, isso eu gosto de olhar. Normalmente segunda-feira eu olho ele. Por quê? Você sabe que saiu durante a semana. Então, às vezes isso é importante, porque às vezes na quarta-feira tem alguma coisa importante. E você às vezes percebe que na terça não tem nada importante, o mercado fica meio acuado. E muitas vezes é porque ele tá na expectativa do que tá acontecendo no dia anterior. Então é importante você saber o que vai sair nos próximos dias. Mas enfim, depois que eu olhei esses resumos, eu vou vir aqui e vou ler as notícias. Por quê? Como eu disse, para me aprofundar, saber mais detalhe. Então eu vou ver aqui, ó, hoje, China promete retaliação depois que os US fecham o consulado de Houston. Isso daqui eu já sabia quando eu li os resumos, quando eu li o BDM, quando eu li o Active Trader. Só que, às vezes, algumas coisas passam despercebido. Por exemplo, como a China disse que se os Estados Unidos não voltar atrás, ela vai retalhar. Isso daí lá não tá falando. E é importante saber disso porque você fica com uma expectativa durante o dia que pode sair mais notícias sobre isso. Ou podia estar falando também, Trump tá tentando negociar, ou ele pediu que aconteça tal coisa por causa, sei lá, ele vai falar alguma coisa que você vai saber alguma expectativa de algo que pode acontecer durante o dia, você se prepara. Porque você tá lá, bobão, só leu o resumão, você sabe, beleza, eu sei porque as bolsas estão caindo, eu sei porque as moedas estão subindo, o mercado abre, beleza, você entendeu porque aconteceu, do nada sai uma notícia que a China retalhou. Tá, você não sabia o que podia acontecer, então você não estava preparado para isso. Ou sai uma notícia que os Estados Unidos conseguiu fazer um acordo, do nada inverte todo o cenário, sobe e você não estava preparado. É interessante isso. E ainda mais, tem coisas que vão saindo que vão te preparar para ler as notícias do outro dia. Então às vezes vai sair uma coisa que não vai ser tão importante hoje, mas vai ser tão importante daqui a uma semana. Se você saber os detalhes, você consegue construir tudo cenários condicionais muito melhor, a sua interpretação sobre economia é muito melhor. Então eu acho que é adequado você ler tudo, mas aí daí vai de quanto cada um vai se dedicar. Aí também é problema de cada um. Mas enfim, então uma coisa eu acho também interessante ler vários resumos, eu leio esse resumo, esse resumo, esse resumo, e às vezes eu leio esse resumo. Por quê? Porque aí eu tenho a opinião de várias pessoas. Então, além de eu ter a minha opinião que eu tiro lendo as notícias, eu acabo tendo a opinião de várias pessoas diferentes. Então isso é bem importante para você ir construindo, ainda mais se você está no começo, você precisa construir, você precisa ter um feeling sobre notícias, um feeling sobre como o mercado reage, e é assim que você vai adquirindo, lendo bastante, lendo opiniões das pessoas e lendo notícia, tirando sua própria opinião. Enfim, eu venho aqui normalmente na Bloomberg, então leio as principais notícias, saiu na Bloomberg. Pessoal, rapidinho, duas coisinhas que eu esqueci de avisar. O Bloomberg, por exemplo, ou alguns outros sites que eles só permitem notícias grátis, limitadas, o Bloomberg, por exemplo, você deixa uma só. O que você faz? É um macetezinho, você clica aqui,
cookies, e é só apagar os cookies. Você removeu todos os cookies, depois que tem cookie pra caralho, mas você removeu todos os cookies, você pode ver outro. No celular também dá pra fazer isso. Você, pronto, já era, é só abrir outro ou dar um F5 que ele volta. O Bloomberg você tem que fazer isso, você tem que ler uma notícia, fazer isso, ler outra notícia, mas é de boa. E outra coisa também esquecido é um outro canal também, que é o canal de política e economia da XP. Ele também solta uns resuminhos e às vezes os outros canais que eu tinha dito, eles não falam tanto de política. Ele acaba falando sobre política, então por isso eu acho interessante também. Depois eu venho na Reuters, eu leio as principais notícias na Reuters. Na Reuters eu venho aqui depois em Mundo, tem Mundo, Brasil, China e zona do euro, então eu acabo olhando. Se no momento tá acontecendo alguma coisa importante sobre Oriente Médio, eu acabo todo dia também olhando um pouco sobre Oriente Médio. Tá acontecendo algo importante na África, na Rússia, então eu vario isso daqui dependendo do que tá acontecendo importante. Também, por exemplo, época que o petróleo estava saindo bastante notícias. Então tá acontecendo alguma coisa importante durante o petróleo. Eu venho aqui e eu acabo olhando esse site aqui todo dia. Hoje em dia eu não tô olhando porque não tá saindo nada importante, mas começa a sair coisa importante, eu vou variando um pouco o que eu olho e eu acabo olhando esse oil price. Tá saindo coisa importante sobre a China, guerra comercial. Na época da guerra comercial eu acabava olhando bastante Global Times, que sai bastante coisa da China. Enfim, eu vou variando um pouco. Depois, normalmente eu olho Bloomberg, o Reuters, e olho o Zero Hedge. O Zero Hedge é interessante porque ele não solta normalmente as notícias principais, ele também solta as notícias principais, claro, mas ele acaba se aprofundando mais ainda. Então, às vezes você vê aqui a notícia sobre a China, você acaba vendo mais detalhes no Zero Hedge do que na Bloomberg, do que na Reuters. É uma notícia, às vezes, que tem mais dados, então, às vezes sai alguns dados, na Reuters, na Bloomberg tá falando só que saiu o dado. Aqui, às vezes, ele desmembra o dado, fala opiniões de algum analista, o que tá acontecendo com os dados, e ainda mais, ele solta algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, sobre a volatilidade, ele tá falando sobre uma operação policial, sobre vendas e residências, ele aqui provavelmente vai falar como saiu as vendas de residência, ele vai dar opinião de especialista sobre o porquê aconteceu, e às vezes você pega umas sacadas muito boas. E, inclusive, como eu disse aqui, saiu sobre a polícia de sei lá como fala, yacht, com certeza não é yacht, né, um inglês abrasileirado, de Nova York dissolveram acompanhamento de ocupação de prefeitura em operação antes de amanhecer. Era uma coisa que você não vai ver nos outros canais, mas é interessante saber isso porque às vezes é algo que não está importante hoje, mas vai ser importante daqui a uma semana, então acho também bem interessante saber. Normalmente, meu dia é assim, então eu começo lendo o Telegram, depois eu leio o Bloomberg, depois eu leio o Reuters, depois eu leio Zero Hedge e vejo as bolsas, as moedas. Normalmente depois que eu faço isso, que eu venho aqui ler os resumos. Por quê? Porque o lado sai normalmente 7 horas e eu começo a ler notícia um pouco antes disso, e o RV sai 8h30, então eu acabo vendo depois. Mas, isso aqui é o que eu gosto de ver, né? Então, eu tenho uns outros aqui pra se você achar interessante. O New York Times é muito bom também, tinha época que eu olhava o New York Times. Tem o The Guardian muito bom também, esse daqui é o The Boa do Mercado. Esse daqui é... deixa eu já falar pra quê, já que sem querer eu abri. O Instagram, eu voltei a publicar coisas, então se vocês quiserem me seguir lá, é interessante que eu tô postando livros, indicações de livro, eu tô postando algumas sacadas que eu tenho, algumas coisas que eu acho interessante, e também todo dia eu tô com uma série que chama Impressões de Mercado, então todo dia, depois que eu opero, eu falo qual é a minha expectativa quando o mercado abriu, quais os pontos importantes que eu vi, o que aconteceu, se teve um ponto que reverteu, se não teve, quais os pontos que segurou, quais os movimentos que eu achei bom, enfim, eu dou a minha visão do mercado, é interessante quem quiser acompanhar. Vamos lá, mas voltando ao que importa. Depois tem a CNN tem épocas que eu olhava que é muito importante, você tem essa parte de business que é muito interessante, até na Reuters também, às vezes eu gosto de olhar essa parte aqui de os negócios, ofertas, você saber algumas coisas, ainda mais quando tá saindo resultado das empresas e tal, ofertas, às vezes você vê, enfim, o que tá saindo, às vezes a empresa emitindo dívida no exterior, às vezes é interessante. Aí tem o New York Times, o The Guardian, como eu já disse, CNN, o Global Times já mostrei, o Oil News já mostrei, e tem o Financial Times também. Enfim, tem vários outros, mas é esse que eu olho. Também tem, às vezes, tá falando alguma... Tipo, agora, começou a ter notícias sobre a entrega do Guedes da reforma tributária, né? Então, às vezes, eu acabo pesquisando. Então, normalmente, no Brasil, eu jogo aqui mesmo. Então, uma notícia que está saindo é desoneração da cesta básica, que é uma notícia que estava falando sobre ontem. Enfim, eu vou dando uma olhada, aí eu vejo que sai interessante, aqui que também não saiu nada dos que eu gosto muito de olhar, mas enfim, eu acabo olhando o Infomoney, valor econômico, enfim, mas normalmente quando a coisa importante sai, ela acaba saindo na Reuters Brasil, então não é tão necessário, mas dependendo quando o dia tá acontecendo algo importante no Brasil, eu acabo pesquisando para saber melhor, saber mais alguns detalhes.
Bom, eu falei que eu não eu ia falar tudo e depois eu ia pontuar, mas eu acho que eu acabei pontuando tudo que precisava no meio do caminho. Eu falei sobre os resumos, falei da importância de olhar as notícias. Novamente eu vou pontuar, mano, mercado financeiro, ele é informação. Se você quer ser um especialista de mercado, você precisa ter informação. Então não adianta só você ler um pouquinho, só você ir lá olhar aquelas 5 principais notícias do dia. Eu já fiz isso também, eu já olhei muito, cara, e minha análise hoje é, sei lá, 1000 vezes melhor do que na época que eu não entendia notícia. Às vezes você pode achar que não é tão importante, mas vale muito a pena. Tanto é que hoje eu leio 2 a 3 horas de notícia antes de operar, porque todo dia você tem que estar muito bem preparado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem saber mais, é só vocês comentar aí ou mandar mensagem pra mim, que com certeza eu vou dar uma atenção. E aí eu vou postando o que vocês acharem interessante. Também, se tiver uma dúvida, pode mandar que eu vou responder. Se tiver uma opinião diferente, pode postar também, que gera discussão, é interessante. Então é isso, tamo junto, fui.